A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Te louvamos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos sustentado. Graças por tudo, meu Deus. Apresentamos tudo que temos e somos a Ti, Senhor. Queremos te pedir Tua bênção, Tua graça. Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo e que tudo, Senhor, meu Deus, nesse momento, nessa oração, esteja debaixo da Tua graça, debaixo do Teu senhorio e tudo, Senhor, meu Deus, consagramos para Ti nesse tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, a gente já gravou, já está tornando a gravar porque deu um baita chuvão, mas ainda está um chuvisqueirinho ali por fora e a gente vai tentar gravar, amém? Glória a Deus, hoje nós vamos falar o lugar que Deus está na nossa vida. Onde está Jesus na nossa vida? Cristina, mas Jesus tem um lugar para nossas vidas? Tem sim. Ele tem reservado um lugarzinho aqui na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje, quando Jesus, ele vai conosco, né? Todos os dias. Isso aí é realmente uma revelação da palavra. Lucas 19, verso 1, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um varão chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu numa figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o feliz. E vendo todos isto que aconteceu, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se lhe havia perdido. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus fala que Jesus ia entrando na cidade de Jericó. E ali em Jericó tinha um homem muito rico, muito famoso, uma pessoa de uma alta posição social, cobrador de imposto, né? E ele queria conhecer Jesus, queria ver quem era Jesus, mas a palavra de Deus diz que na volta de Jesus tinha muita gente, era uma multidão. E Zaqueu, ele era um homem de uma baixa estatura, baixinho, mais ou menos isso. E o que ele fez? Não, eu quero ver Jesus. Então, ele vai correndo. A palavra de Deus diz que onde Jesus ia passar, ali ele foi adiante e ele fez o quê? Subiu numa figueira. E ele ficou ali esperando Jesus, porque Jesus ia passar por ali e ele queria ver Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus chega na frente daquela figueira, Jesus olha para ele e diz: Ei, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ficar na tua casa. Hoje eu vou pousar lá. Aí Zaqueu desce feliz, leva Jesus para casa. A multidão na volta fica murmurando como é que Jesus vai entrar na casa de um pecador. Jesus nem aí para a multidão, deixa falar o povo, segue com Zaqueu, entra na casa de Zaqueu e Zaqueu diz: Jesus, olha, eu dou metade do que eu tenho para os pobres. E se ainda assim eu estou defraudando, estou tirando de alguém, Jesus, olha, eu dou quadriplicado, 4 vezes eu dou mais. E aí Jesus diz: Ei, hoje a salvação chegou nessa casa, né? Jesus ali libera a palavra de perdão, de salvação para ele e para toda a sua casa. E aí nós entendemos aqui, né, que se Zaqueu ficasse só lá na árvore, não fosse querer saber, né, ali quem era Jesus, ele sobe lá, vê Jesus passar, então esse aí é Jesus, esse que é o conhecido, esse que está curando, esse aí que está pregando, esse aí que é o famoso, esse aí que é o influente desta geração, né? E não, acontece que quando Jesus chega diante de Zaqueu, ele desce, a palavra de Deus diz que muito feliz, né? Porque Jesus estava chamando ele, e é interessante porque ele não vai lá: Não, Jesus, muito prazer, eu sou Zaqueu, como vai, Jesus, tudo bem? Não, na minha casa não dá não, Jesus, eu sou influente, né? Tá bom aqui, já conheci você, mas não, Zaqueu fica feliz porque vai Jesus para dentro da casa de Zaqueu, e Zaqueu leva ele, né? E Jesus ali, quando chega,
naquele momento, aí Jesus já libera a casa dele, já libera ele, já libera os seus negócios, já libera suas riquezas, suas fazendas, porque é isso que Jesus fez, né? Então, quando nós olhamos para essa história de Zaqueu, geralmente nós lembramos de Zaqueu como o homem que sobe na figueira para ver Jesus, mas o verso mais importante é o que vem depois dessa façanha de Zaqueu, que é quando ele leva Jesus para casa, quando ele diz: Jesus, vamos comigo, Jesus, vamos lá, tu quer ficar na minha casa, tu quer ceiar comigo. Ele leva Jesus para casa, ele leva Jesus para a família e mais, ele leva Jesus para dentro dos seus negócios. Quando ele vai falando com Jesus: Senhor, olha, se eu dou metade do que eu tenho, ali houve uma consciência de erro, de pecados, né, de transgressões, e ali naquele momento ele se arrepende. É por isso que Jesus diz: hoje a salvação chegou aqui. Então, uma forma, né, em que nós temos que entender é que nós precisamos fazer que nem Zaqueu. Nós temos que ir lá e dizer: Jesus, vem comigo. Jesus não é aquela pessoa que nós vamos lá no domingo na igreja e vamos lá e louvamos, aí que bom essa palavra, e Jesus, eu me arrependo, tudo lá naquela hora. Depois a gente volta para casa, daí tira aquela roupinha do domingo, da igreja, e daí tudo segue no normal. Se Zaqueu, ele não tivesse, né, recebido a Cristo na casa dele, as coisas já tinham acontecido tudo igual. Se Jesus não vai até Zaqueu e diz: eu quero ficar na tua casa hoje, então tudo permaneceria igual. Jesus passaria e Zaqueu lá de cima iria conhecer Jesus, ver quem era o homem que estava curando, quem era o influente da época, e aí ia continuar tudo igual. Mas foi levar Jesus para casa. Foi o levar Jesus para casa que fez toda a diferença na casa de Zaqueu. Então, para as nossas vidas, né, Cristina? Para as nossas vidas, nós não podemos deixar Jesus só lá na igreja. Eu só vou encontrar com Jesus no domingo, eu só vou encontrar com Jesus na hora do culto? Não. Na hora da celebração? Não. Eu vou encontrar com Jesus na igreja, mas eu vou trazer ele para dentro da minha casa, eu vou trazer ele para dentro da minha vida, eu vou trazer ele para dentro da minha empresa, eu vou levar Jesus para dentro de onde são os meus negócios, para dentro dos meus planos, para dentro dos meus projetos. Enfim, eu vou levar Jesus para todas as áreas da minha vida. Então, para que a nossa realidade mude, como a realidade de Zaqueu que mudou, nós temos que levar Jesus para nossas vidas, né? Para nossa casa, para todas as áreas onde se faz necessário Jesus chegar e fazer uma mudança. E se nós queremos mudança, nós temos que chamar Jesus. Ah, Jesus, me ajuda aqui, me ajuda ali. Senhor, me dá uma direção aqui, uma sabedoria ali. Senhor, eu preciso que tu esteja comigo nessa reunião, nesse negócio, nessa audiência, nesse favor, nessa justiça, nessa venda, nessa compra, na criação dos meus filhos, nos meus negócios, enfim. Nós temos que levar Jesus para que a nossa situação mude. Eu acho tão interessante porque Zaqueu, ele não ficou só a nível da casa, ele começou a abrir o coração dele para Jesus e disse: olha, Senhor, não é só aqui não, eu também preciso sim de que a tua mão se estenda sobre meus negócios. Aqui eu estou errando, aqui eu estou pecando, aqui eu estou lesando pessoas. Então quer dizer que esse convívio com Jesus, ele vai trazendo, né, uma luz de graça, de glória, onde vai abrindo nossos olhos, onde nós vamos ver nossos erros, nossos acertos, nossas falhas, onde nós precisamos crescer, mudar, desenvolver. Então, Zaqueu, naquele momento, ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, eu venho a ti, Senhor, eu estou largando hoje aqui diante da tua face todas as áreas onde tem que mudar, onde eu tenho que mudar, reconhecendo o erro, reconhecendo o pecado. E ali, né, Zaqueu, ele realmente, ele demonstra um arrependimento e a mudança. Então, é assim que nós temos que fazer, né? Quando nós olhamos Zaqueu todo feliz, a palavra de Deus diz que ele desce da árvore feliz da vida, nem conhecia Jesus, e ele diz: olha, ele hoje vai na minha casa. Zaqueu todo feliz, todo emotivo. Zaqueu naquele momento recebe a Cristo, mas recebe também, né, a graça do Senhor, a graça que veio, a salvação para ele, para a casa dele, a mudança de vida. Então é realmente, né, a graça que entra quando Jesus ele vem conosco. Por isso que no dia de hoje nós fazemos menção à palavra de Deus que está no livro de João 15. Eu gosto muito dessa palavra que diz, né, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
pedires tudo o que quiseres e vos será feito. Quer dizer que quando nós temos Jesus dentro da nossa vida, né, não é só lá na igreja, não é só em uma partezinha da nossa vida, Jesus está na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em tudo que nós vamos fazer, com o temor que nós vamos ter pela presença do Senhor conosco. Aí a nossa vida ela vai alinhando com os céus, nós vamos entrando para dentro do que é a palavra, né? Se a minha palavra estiver em vós, quer dizer, o temor do Senhor, né? Nos ensinamentos do Senhor, nós vamos caminhando, né? Em retidão, e ali a graça nos alcança. Foi isso que aconteceu com Zaqueu, subiu no pé de árvore, não sabia quem era Jesus, mas a graça o alcançou, e a graça nos alcança em qualquer lugar que nós estivermos, quando nós estivermos com o coração para ir buscar o Senhor, conhecer o Senhor, viver com o Senhor. Amém? Glória a Deus, vamos orar, vamos louvar ao Senhor, porque a salvação, ela nos traz a presença. O Senhor vem morar em nós, e essa é a maior de todas as nossas graças, a nossa coroa, e é realmente um cálice, é de alegria, de favor, por saber que o Senhor mora em nós. Amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor. Obrigada, Senhor. Essa palavra, Senhor, nos enriquece, Senhor. Dá temor, Senhor, em saber que o Senhor está olhando tudo que nós estamos fazendo. O Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor sabe o que precisa, sim, da tua graça, do teu socorro, do teu favor e da tua presença. Por isso, Senhor, nós convidamos nesse dia, vem, Senhor, vem tocando por todas as áreas da nossa vida, governa por todos os lados. Entra na nossa casa, entra na nossa família, entra na nossa vida, entra no nosso lar, entra no negócio, na empresa, nos planos, nos projetos, na vida dos filhos, em tudo que estiver ligado com nossas vidas, Senhor, entra, Senhor, vem ceiar conosco, vem ficar conosco, nos instrui, nos ensina, Senhor, meu Deus, nos leva, Senhor, nos princípios da tua palavra, porque queremos obedecer, queremos salvação, queremos retidão, queremos a graça, queremos o favor, queremos o perdão. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos, Jesus, mora conosco, em todo tempo, em todo lugar, queremos tua presença. Bendito seja teu Espírito conosco, Senhor. Vai conosco, Senhor, em todo tempo e lugar. Faz da nossa casa a tua morada. Nos alegra, Senhor, a tua presença. Glórias te damos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que essa palavra seja para nós, a nossas vidas, né? Uma graça, um alento de saber que a presença, ela pode mudar tudo, amém? Glória a Deus, fique na paz. Que Deus te abençoe.